A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro, e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para gravar para a nossa live de ensino, né? Nossa live de ensino, nós estamos falando nesse trimestre sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Hoje nós estaremos estudando a segunda lição que tem como título Saulo de Tarso, o perseguidor. Hoje eu não vou estar, interagindo com vocês, porque essa nossa live está sendo gravada, né? Precisei gravar a live, não vou poder estar nesta noite com vocês, mas para não deixar vocês sem a palavra, né? Sem a ministração desse ensino maravilhoso, eu decidi deixar gravadinho aqui para vocês, ok? Bom, então, já vamos começar aí o nosso ensino desta noite. Vamos iniciar orando para que o Senhor venha abrir as nossas mentes, né? Nos dar sabedoria, né? Discernimento para que entendamos o que Ele tem para nos falar. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, continuando na Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer, Paizinho querido. Te agradecer porque o Senhor tem nos dado tanta sabedoria, tanto conhecimento. O Senhor tem nos ajudado, Senhor, a adquirir, Senhor, esta sabedoria em Ti, Pai. Conhecimento nós conseguimos através de leituras, através dos livros, mas a sabedoria vem do alto, vem de Ti. Nós temos buscado isso, Senhor, no Teu altar, nós temos buscado isso em nossas orações e nós vemos o Senhor nos atendendo. Nós temos vivido um tempo de uma igreja madura e conhecedora da Tua palavra e por isso somos gratos. Te pedimos nesta noite que o Senhor continue a operar dessa forma em nós, abrindo a nossa mente para discernirmos aquilo que é espiritual, conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, permanece conosco, é o que te pedimos e já te agradecemos, certos da vitória. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, vamos começar aí a nossa lição já pela leitura do nosso texto bíblico, o nosso texto bíblico base, que nos dá a base para o estudo dessa lição. O nosso texto está em Atos, no capítulo 8, verso 1 ao 3. Atos, capítulo 8, verso 1 ao 3. Depois em capítulo 22, verso 4 e 5, e, por fim, capítulo 26, verso 9 a 11. Vamos à leitura, então? Atos, capítulo 8, verso 1 diz: E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. Atos 22, verso 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. Recebendo destes cartas para os irmãos, fui
a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim que fossem castigados. Atos 26, verso 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Glória a Deus. O nosso texto áureo está lá em Atos, no capítulo 9, no verso 1, e ele diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Amém. Glória a Deus. Então, como eu já disse para vocês, a nossa aula de hoje tem como tema Saulo de Tarso, o perseguidor. Semana passada, a nossa aula falou sobre o mundo, como era o mundo, né? O mundo em que viveu o apóstolo Paulo. Como era o mundo, as facilidades que o apóstolo tinha por ele, apesar de ser judeu, ter sido criado, né? Em uma cidade governada pelos romanos, então ele tinha conhecimentos sobre os romanos, ele tinha conhecimentos sobre os judeus, ele tinha conhecimentos sobre os gregos, então ele se posicionava, né? Ele se dava bem, né? Em todos esses cenários. Então, ele era muito bem recebido por quem fosse, ele tinha extremo conhecimento, ele era um grande conhecedor, né, de todas as coisas. E o mundo daquela época facilitava o quê? Facilitava a pregação do evangelho, né? O fato do Império Romano estar ali sendo a autoridade sobre Jerusalém, fazia com que aqueles homens pudessem viajar, né? Pudessem romper as barreiras, e com isso, quando o Saulo perseguidor se tornou Paulo cristão, o discípulo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele pôde então ir assim, muito longe, né? Ultrapassou grandes fronteiras, fez grandes viagens missionárias, levando a palavra de Deus. Então nós entendemos, né, na aula passada, nós entendemos que tudo o que o mundo da forma como era naquela época, tão propício a levar o evangelho mais longe, nós entendemos também que o mundo que nós vivemos hoje está muito propício para levar o evangelho muito longe. Amém? Então, nós conseguimos enxergar que Deus ainda requer isso de nós, né? Missões está no coração de Deus. Neste domingo nós tivemos culto de missões em nossa igreja, e nós podemos, a cada vez, né? Eu conheço missões, eu já estudei missões, né? Na teologia, eu estudei missões no curso da APEC, mas cada vez que você ouve sobre missões, a sua visão se abre mais e mais, né? Então, você entende que isso está realmente no coração de Deus, as barreiras são quebradas, Deus escolhe pessoas aqui no Brasil e leva para terras distantes para pregar o evangelho. Por quê? Né? Por quê? Porque existe a missão transcultural, porque existe tantos, né,
são 4, né? Nós aprendemos lá que são 4 os tripés missionários. Então nós entendemos que o mundo está pronto para isso, né? Parece que mais de 1.500 etnias, a missionária Roberta falava, mais de 1.500 etnias nunca ouviram falar de Jesus, não tem um versículo sequer da Bíblia traduzido em sua língua. Porém, Deus quer que o evangelho chegue a eles. E sabe quando Jesus vai voltar, irmãos? Só no dia em que o evangelho for pregado a toda criatura. Nós às vezes nos fechamos na bolha da nossa vida, do nosso país, né, do país que é aberto para o evangelho, em que nós podemos confessar a nossa fé, né, onde nos programas de televisão, na internet, quando você liga, nas redes sociais, o tempo todo a pregação do evangelho, né? Só não ouve quem não quer ouvir. Porém, ainda existe no mundo lugares onde Jesus não é conhecido, onde este nome nunca foi pronunciado. E é por isso que nós precisamos clamar, né? Missões também a gente faz de 3 formas: indo, orando e contribuindo. Então, se você não pode ir, você pode contribuir com aqueles que vão. E se você já contribui com aqueles que vão, você pode também trabalhar com a oração, para que as barreiras sejam rompidas, que hajam os corajosos, os valentes que vão adentrar, né? Desbravar este mundo que é as tribos, né? As etnias que não conhecem Jesus, e levar o amor de Jesus até eles. Nós precisamos orar para que isso aconteça, porque só aí, então, o nosso Senhor Jesus voltará e toda essa mazela vai acabar e nós estaremos livres para sempre, adorando e bendizendo o nome do Senhor lá no céu com Ele. Amém? Bom, então vamos começar, que eu já dei uma volta, mas vamos começar aqui, vamos entender, né, o que essa nossa lição quer nos contar hoje sobre esse grande homem que foi um grande perseguidor e depois um grande proclamador de Cristo, né? A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu muito zeloso. Quem era esse fariseu zeloso? Era Saulo de Tarso, né? Saulo era muito zeloso com a palavra, com a Torá, com a lei hebraica, né? Ele era muito zeloso. Ele cria tanto, ele protegia tanto a ponto de matar por ela. Olha o quanto ele zelava pelaquilo que ele acreditava ser a verdade, né? Por isso que ele ganhou carta branca das autoridades para perseguir os seguidores de Jesus. E ele perseguia de uma forma grande, né? De uma forma grandiosa, né? Ele não só perseguia, como ele oprimia, ele torturava e muitas das vezes até matava, fazia-os blasfemar contra a fé. Então, quer dizer, ele era realmente um grande inimigo do evangelho naquele momento, né? O próprio apóstolo Paulo se apresentou dessa forma, né? Em 1 Timóteo, se você puder abrir aí a sua Bíblia, né? Em 1 Timóteo, a primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no verso 13, quando ele se apresentou, quando ele se apresenta, ele fala do passado dele e ele lembra quem era, então, o apóstolo Paulo, né? Aliás, o Saulo perseguidor. 1 Timóteo 1,13 diz assim: Primeira Timóteo
1:13. Não é 1 Timóteo, irmãos. Tem um errinho aí na nossa revista. É 2 Timóteo. Não, desculpa, eu que vi errado. 1 Timóteo. 1 Timóteo 1:13 diz: A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então, olha só como ele descrevia, como o apóstolo Paulo descreve quem era o Saulo perseguidor: um blasfemo, um perseguidor e um opressor. Isso que ele era um fariseu fanático, tanto que ele diz aqui, né? Porque ele era ignorante e na incredulidade dele ele fazia essas coisas, né? Então, ele tinha uma convicção de que o evangelho, de que Cristo não era verdade, que aquilo estava indo contra a religião verdadeira, né, que era o judaísmo. Então, ele se levantou de uma forma, assim, tremenda, né, onde ele perseguia, destruía a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Ele tinha uma postura arrogante e muitas das vezes era bem truculento. Paulo não poupava ninguém, ele prendia, né? Pessoas simples, homens, mulheres, sem qualquer compaixão. Ninguém era poupado. Se professasse a fé cristã e se encontrasse com Saulo, era com certeza um dos seus alvos. E isso nós conseguimos enxergar muito bem quando nós lemos o relato da conversão de Saulo, onde Deus fala com o profeta Ananias e diz que a Ananias que ele vá até a casa até a casa de Judas, né? E que lá estaria Saulo e Ananias, ele debate com o Senhor, né? Ele fala: Senhor, mas Saulo não é aquele perseguidor que prende, que tem cartas com autorização até para matar aqueles que te servem? E Deus continua dizendo a ele: vai, porque ele é um escolhido meu. Então, Saulo era muito temido pelos cristãos, né? Ele era um daqueles que perseguia de verdade os cristãos, né? E por causa da truculência dele, os seguidores de Jesus fugiam para outras cidades, né? Fugiam para outras cidades, o que no fim foi bom, né? Porque quanto mais os seguidores de Jesus fugiam e se afastavam ali de Jerusalém, eles levavam o evangelho para mais longe, né? Paulo tentava calar o evangelho de Cristo em Jerusalém, porém o que ele estava fazendo? Ele estava expandindo, sem querer, né? Ele estava expandindo o evangelho de Cristo para os outros lugares, né? Para as proximidades ali, para onde as pessoas, os discípulos de Jesus fugiam. Então, em Atos 9, no capítulo 1, a expressão é respirando ameaças de morte. Saulo respirava ameaças de morte. As ameaças de Saulo, quando Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, ele escreve, ou melhor, ele descreve Saulo como respirando ameaças e morte. Nós podemos assim comparar, né, de forma figurativa com os animais, com as feras, né, que ali na floresta, né, no meio da selva, elas ficam à espreita, esperando que um
um outro animal mais fraco, né, a sua presa esteja desapercebido para então dar o bote, né? Então era essa mesma forma como Saulo trabalhava, né? Saulo ele maquinava o tempo todo, ele maquinava para pegar, né? Para dar o bote nos seguidores de Cristo, né? Então ele maquinava, ele pensava nisso tanto que nós vemos isso nós enxergamos isso na forma como ele fez, né? Ele pediu as cartas, ele foi preparado para Damasco para poder atacar, né, os cristãos que estavam, né, fugindo de Jerusalém exatamente por conta disso, né? Mas por quê? Por que Saulo perseguia os cristãos? Por que isso? Os motivos que levavam Saulo a se tornar um perseguidor eram um zelo extremamente grande, de forma até destrutiva, pela Torá. Ele tinha muito zelo pela palavra, né? A Torá, que era a palavra, que era o Antigo Testamento, que era a base do judaísmo. Então ele tinha um zelo tão grande e ele se preocupava tanto que ele achava até que Jesus era um blasfemo, né? Um blasfemo. Para Paulo, o anúncio de que o Messias tinha sido crucificado era uma blasfêmia, porque o Messias esperado por eles, o rei dos judeus, não poderia morrer numa cruz, né, crucificado. Por quê? Porque a cruz era sinal de maldição. Vamos ler Deuteronômio 21, Deuteronômio, capítulo 21. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. O fim do verso 23 diz assim: porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Então, na lei judaica, lá do tempo de Moisés, qualquer um que fosse morto numa cruz, dependurado no madeiro, ele estava sob uma maldição. Então, Saulo, né, o perseguidor, ele, com base nesse conhecimento, que ele tinha um conhecimento profundo sobre as leis judaicas, ele entendia, ele pensava: se para Deus aquele que morre em um madeiro é um amaldiçoado, como nós podemos crer que o Messias do povo judeu, que o nosso rei é um amaldiçoado que morreu em uma cruz? Então ele achava isso uma blasfêmia contra Deus, certo? Por isso ele não aceitava de jeito nenhum. Gálatas, capítulo 3, agora, verso 13. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Paulo, depois que se converte e as escamas caem dos seus olhos, né? O entendimento, a sabedoria de Deus, aquela que o Espírito Santo dá, essa pela qual nós clamamos em oração todas as vezes que nós estamos no momento de ensino da palavra. Quando Saulo recebe essa sabedoria, Saulo entende o porquê Cristo morreu naquele madeiro. Não porque ele era um amaldiçoado, mas porque ele se fez maldição por nós. E Paulo explica isso no verso 13 de Gálatas 3. Ele diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Paulo cita aí o versículo de Deuteronômio, porém ele explica a visão
a visão nossa hoje, a visão do tempo da graça e não do tempo da lei. Ele diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, então Cristo tira a lei, né, o peso da lei, a maldição da lei das nossas costas, quando se tornou maldição em nosso lugar, quando ele se torna maldição em nosso lugar, porque nós somos malditos pecadores, mas Jesus, santo, perfeito, sem nenhum erro, se tornou em maldição em nosso lugar. Então você vê aí um Saulo, um Paulo totalmente transformado, agora com o entendimento de Cristo, enxergando a verdade do Evangelho. E era por isso, então, que esse era um dos grandes motivos que Paulo perseguia os cristãos. Ele não conseguia entender, ele não conseguia aceitar que um homem que foi morto numa cruz, sendo considerado maldito, pudesse ser o Messias. Bom, e a perseguição da igreja, aliás, a perseguição contra a igreja de Cristo? Paulo perseguia os seguidores de Jesus. A perseguição era contra os seguidores de Jesus. Só que, na verdade, se a igreja é o corpo de Cristo, a partir do momento que perseguiam a igreja, perseguia o próprio Cristo. Por isso mesmo, quando Saulo tem um encontro com Cristo, Cristo diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele toma as dores da igreja, certo? Saulo não estava perseguindo Cristo. Cristo não estava nem mais aqui, já havia morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. Porém, Cristo toma as dores da igreja e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, é assim que nós vivemos. Se nós passamos por perseguição, por sermos cristãos, por sermos igreja, na verdade, aquele que nos persegue não persegue a nós, mas persegue o nosso Senhor, persegue o próprio Cristo, né? E isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nos últimos dias no nosso país, né? Se nós tivermos um pouquinho de discernimento espiritual, juntando com um pouquinho de conhecimento de política, ou mais profundo ainda, um pouquinho de conhecimento de geopolítica, nós vamos entender que a perseguição que nós sofremos hoje está sendo tomada por Cristo como perseguição a Ele mesmo. E Cristo irá ao encontro desses que nos perseguem e dirá: por que me persegues? Ele entende a perseguição como perseguição contra ele mesmo, certo? A intenção de Saulo era acabar de vez com a igreja. Ele achava que se ele acabasse com a igreja, ele acabaria com a fé cristã. Ele faria com que as pessoas esquecessem do Cristo, que o nome dele não fosse mais proclamado, que as pessoas não saberiam mais quem era este Cristo. Mas, na verdade, o que ele estava conseguindo era fazer o nome de Cristo ir mais longe, muito mais longe. E um dos grandes homens, né, que bateram de frente com Saulo de Tarso, era um grande erudito. Aliás, Saulo de Tarso era um grande erudito na palavra, né? Ele chamava atenção devido à sua cultura judaica greco-romana, como eu falei lá no início, e autoridade na Torá. Ele tinha muito conhecimento sobre a Torá.
No entanto, havia um outro homem chamado Estevão, e esse homem era um erudito do judaísmo, então ele também conhecia muito sobre o judaísmo, mas com uma grande capacidade do Espírito Santo para confrontar as ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Se nós lermos aí, vamos voltar lá em Atos 6. Lá em Atos está a história em Atos 6 está a história de Estevão, né? Então, se você ver lá em Atos 6, no verso 8, diz assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus. Então, olha só quem era Estevão. Ele era um homem erudito como Paulo, né? Ele tinha muito conhecimento do judaísmo como Paulo, porém ele tinha algo diferente. Ele tinha algo a mais. O que que era? Ele tinha a graça de Deus sobre a sua vida e o poder de Deus sobre a sua vida. E ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E no verso 9 continua: Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, os judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Olha só, o conhecimento de Estevão, do judaísmo e de Jesus e de Cristo e da fé cristã e o seu poder e os sinais e as maravilhas que ele praticava, o que aconteceu? Levantou uma grande oposição entre os membros da sinagoga. E esses membros, um deles era quem? Saulo de Tarso. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com quem ele falava. Eles começavam a discutir a palavra Torá, né? Eles começavam a discutir, só que Estevão sempre tinha mais sabedoria, né? Estevão sempre tinha o espírito sobre ele, que de uma forma impetuosa trazia aquele desvendava, né, aqueles mistérios da palavra de uma forma que deixava aqueles homens irados, certo? Aqueles homens ficavam irados. Então, esses homens subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso não existia. Estevão conhecia tanto a Cristo, conhecia tanto a Torá, conhecia tanto o Deus dos judeus, que ele, na verdade, ele lutava contra as blasfêmias. Ninguém conseguia, né, discutir com ele isso, porque ele elucidava tudo através da sabedoria que o Espírito Santo colocava em sua mente. Mas como eles queriam destruir de qualquer forma Estevão, o que eles fizeram? Subornaram homens para dizer que Estevão tinha blasfemado contra Moisés e contra Deus, né? Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. E aí, se você continua aí a leitura, no capítulo 7, você vai ver o discurso de Estevão no Sinédrio e você vai ver como ele rebate, né? Todas aquelas supostas verdades, né? Daqueles homens, e ele rebate cheio da graça, do poder, né? Do discernimento do Espírito Santo. Mas é óbvio que isso não ficaria, né? Não ficaria por isso mesmo, né? E ele pagou com a vida. Foi apedrejado, todos nós conhecemos, né, a história de Estevão. Ele foi apedrejado e de uma forma linda, né, aconteceu a morte dele, que nós podemos ler lá em
no capítulo 7, no versículo 59. Capítulo 7, versículo 59, diz assim: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Olha só, se nós lermos aí um pouquinho mais acima, diz assim, no versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia! Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Aleluia! Aqueles homens não queriam ouvir a verdade que era proclamada até o último minuto da vida de Estevão, né? E que exemplo! E o que eles conseguiram? Eles conseguiram, na verdade, aí eles intitularam o primeiro mártir, né, do cristianismo, né? Ninguém havia morrido ainda pela fé em Cristo. Apesar de muitos profetas no Velho Testamento morreram, né, por conta de proclamarem a palavra de Deus, proclamarem o que Deus mandava a eles, mas no verso aí nós vemos o primeiro mártir da era cristã, aquele que morreu por amor a Cristo mesmo. Então ele morreu e até o último minuto ele proclamou a sua verdade, ele proclamou a palavra do Senhor, ele proclamou a veracidade da divindade de Cristo. Amém? Glória a Deus. E o que eles conseguiram com isso? Eles acharam que se eles matassem Estevão, eles iam parar a igreja, mas na verdade eles só fizeram a igreja se fortificar, porque muitos olharam e viram: se Estevão morreu por Cristo, o que eu posso fazer por Cristo? E aí então eles tomaram novo fôlego, se encorajaram e continuaram pregando as boas novas do Evangelho de Cristo. Essa intolerância religiosa que foi vivenciada lá no primeiro século pelos primeiros cristãos, até hoje acontece em nosso mundo, né? Se você tem o costume de acessar aí sites como, por exemplo, Portas Abertas, ou ler a revista dos Portas Abertas, ou ouvir o que nós ouvimos no domingo no nosso culto de missões, você vai entender que o nosso mundo de hoje, apesar de estarmos no século 21, ainda vive a intolerância religiosa. A fé cristã é uma das mais perseguidas, né? A mais perseguida do mundo, e ela tem tudo a ver com política, né? Quando nós olhamos para países com uma política mais cerrada, um regime autoritário mais fechado, nós vemos a perseguição dos cristãos. Nós podemos ouvir por esses dias dos nossos irmãos cristãos que estavam lá no Afeganistão e que passaram por coisas horríveis, muitos tiveram que sair fugidos de lá, enviar suas famílias de volta por conta da perseguição que existe ao evangelho naqueles lugares, a perseguição que existe em outros países do mundo. Existem países onde não há a perseguição que mata, né? A perseguição ao fio da espada, porém existe aquela perseguição que todos os passos dos cristãos são muito cuidados, né? O governo anda, né, cuidando de cada passo dos cristãos para ver o que eles estão fazendo, né? E isso, com certeza, é uma forma de podar, né, o cristianismo
no país. Só que eles conseguem? Não, porque eles não lutam contra nós, eles lutam contra Jesus, né? Eles lutam contra o nosso Senhor e eles serão perdedores, certamente, porque com Cristo é vencer ou vencer, já dizia aquela música pentecostal aí do ano 2000, né? De quando eu me converti lá há 21 anos atrás e nós cantávamos muito esta música. Bom, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Como nós já lemos aí, como nós já falamos, né? Eles eram muito perseguidos, muitos, não importava se eram homens, mulheres, crianças, eram presos, eram açoitados, eram mortos, né? Eram muito truculento, muito pesada mesmo a perseguição. E nós podemos ver isso aí, o apóstolo Paulo mesmo conta em Atos 22, no verso 5, ele conta o que ele fazia. Ele diz: sobre maneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Imagina o que é que ele fazia para ele mesmo dizer que devastava a igreja, né? E qual que eram os métodos, né? O método era de perseguição e de tortura. Às vezes nos parece exagero dizer que o apóstolo Paulo torturava, né, aqueles que falavam, né, da sua fé em Cristo, mas é verdade. Ele mesmo disse isso em Atos, no capítulo 26, no verso 10 e 11. Vamos ler? Atos, capítulo 26, versos 10 e 11. Diz assim: e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles estavam condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Olha só, ele fazia uma tortura psicológica, né, naqueles santos, naqueles nossos irmãos. Ele fazia uma tortura psicológica a ponto dele, a ponto dele ele queria levar os irmãos a blasfemar contra Cristo. Olha só, muito próximo do que a gente vê que será o Apocalipse, né, irmãos? E pensar que este homem que fazia todas essas coisas teve um encontro com Cristo e se tornou um apóstolo. Hoje ele é um exemplo para nós, né? Personagem favorito da Bíblia para muitos de nós. Como Deus é maravilhoso, né? Ontem o nosso pastor falava que muitas das vezes nós não acreditamos, que nós olhamos para as pessoas e não vemos Cristo, mas quando Deus olha para as pessoas, ele vê o povo dele, né? Então, se você aí tem orado, intercedido por uma pessoa e você olha para aquela pessoa e fala: meu Deus, para essa pessoa não tem jeito, né? Essa pessoa não vai entrar no caminho, não vai se converter, não consigo imaginar essa pessoa te adorando, te servindo. Fica para nós o exemplo de Saulo, né? Saulo teve um encontro com Deus e essas pessoas vão ter também. Quando Deus olha para eles, vê neles o povo dele. Por isso que nós não podemos nos calar, devemos continuar pregando o Evangelho. Amém? Nós aqui falando agora sobre as nossas raízes, né? Nós que somos uma igreja independente, porém nossas raízes, né? Nossos ensinamentos, nosso conhecimento vem da Igreja Assembleia de Deus, né?
Então, eu não posso negar as minhas raízes, eu não posso dizer para vocês qual é o ensinamento que eu dou, senão os ensinamentos que eu recebi lá. Então, você recebe um ensinamento fundamentado no que a Igreja Assembleia de Deus acredita, porque é o que eu acredito, né? Então, os pentecostais, não só a Igreja Assembleia de Deus, como outras igrejas pentecostais, lá no início do século passado, quando chegaram ao Brasil, né, trazendo o evangelho pentecostal para nós, eles sofreram também muitas perseguições. Gunnar Wringer, Daniel Berg, eles sofreram muitas perseguições, né, por conta do evangelho e por conta do pentecostalismo. Sofreram muitas perseguições, né? E graças a Deus, a igreja perdurou há mais de 100 anos. A Igreja Assembleia de Deus foi instituída no Brasil há mais de 100 anos, né? Aquela igreja que tem lá em Belém do Pará, foi a primeira onde eles aportaram lá, vindo da Europa, desceram lá e fizeram lá os seus primeiros cultos e começaram lá. A fé pentecostal no Brasil está aí. E quando nós olhamos para o mundo que nós estamos vivendo, a situação política do nosso país, né? Às vezes a gente olha para o nosso presidente e pensa assim, nossa, perseguem tanto este homem. Irmãos, não se iluda, eles não perseguem um homem, eles perseguem a nossa fé, eles perseguem as nossas crenças. Eles perseguem aquilo que nós acreditamos, certo? O conservadorismo nada mais é do que a crença do cristão. Todo cristão é conservador, deve ser pelo menos. Se o cristão não for conservador, é sinal que ele não segue a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é conservadora. Então, se eles lutam contra o conservadorismo, quer dizer que eles lutam contra a fé cristã, entendeu? O Bolsonaro, irmãos, ele vai passar, né? Nós temos fé em Deus de que ano que vem ele vai ganhar e vai ficar aí mais 4 anos, mas quando for em 2026, ele vai sair, ele vai embora, né? E nós vamos permanecer, a fé em Cristo vai permanecer, a igreja de Jesus vai permanecer. E nós temos que orar para que Deus sempre esteja colocando na direção do nosso país homens e mulheres de Deus, homens e mulheres segundo a vontade dele, para permanecer, a nossa fé permanecer livre neste país, né? Que os nossos conceitos sejam ensinados, sejam firmados. Quando nós escolhemos, não estamos falando só do presidente, mas os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, irmãos, nós temos que pensar nisso, pessoas que proclamem a nossa fé. Amém? Porque estas pessoas vão lutar pela igreja. Nós não lutamos por uma bandeira partidária, nós não lutamos pelo nome de um homem, não, não, não. Se este homem falhar, eu vou ser a primeira pessoa que vou chegar aqui e vou falar contra ele. Mas nós lutamos pelo que nós acreditamos. E é isso que o nosso país precisa. Então, que a sua fé seja fundamentada. E se a sua mente ainda não entenda isso, eu oro para que Deus limpe a sua mente, lave a sua mente com a palavra dele, para que você entenda a nossa luta qual é. Nós lutamos contra principados e potestades. Amém? Finalizamos aqui a nossa lição com a conclusão que diz: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor.
Oremos para finalizar essa live. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite, te agradecemos pela palavra, ó Senhor, todo discernimento, tudo que o Senhor nos mostrou, muito obrigada, Senhor. Senhor, fortalece a nossa fé em Ti, Senhor, que durante as perseguições que acontecem em nossas vidas, nós possamos, assim como grande exemplo, como grande mártir da sua igreja, Estevão, nós possamos permanecer fiéis a Ti até a morte, ainda que isso venha a doer, ainda que isso venha a machucar a nossa carne, que nós possamos permanecer fiéis, Senhor. Abre, Senhor, as nossas mentes, Senhor, nos dá discernimento sobre o nosso voto, sobre as nossas escolhas, sobre os passos que nós temos que seguir, ó Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, nos ajuda, Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos certos da vitória. Amém e amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão, assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos dizem amém. Lembre-se, você é o melhor de Deus. Em 2021, não queira ser feliz, queira fazer a vontade de Deus e Ele cuidará para que você seja feliz. Deus abençoe. Domingo, 18 horas, temos nosso culto de adoração a Deus. Se você se sentir à vontade, venha estar conosco para adorarmos juntos aquele que era, que é e que há de vir. Deus abençoe a sua vida e até mais.